Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Newton Schultz junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje eu vou conversar com vocês sobre o quê? O poder transformador para 2021. É isso aí, no comando do som tá lá o Pedrão, sempre pronto e firme para dar o auxílio aqui, para que tudo chegue legal e bacaninha para vocês. E esse tema que eu vou desenvolver hoje, na verdade, ele pode ser utilizado para a vida inteira, obviamente. Mas como estamos na semana que representa o Réveillon, hoje, né, nós estamos nessa sensação da virada, de que vai ser um ano melhor, que vai ser um ano mais bacana, isso e aquilo. Gente, posso garantir para vocês. Se você não mudou nada, o ano simplesmente será uma continuidade. Nós estamos no momento atual, esta é a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos. Eu vejo que nós estamos muito naquela dependência de que o governo faça, que o mundo isso e aquilo, que etc. tal, mas a gente esquece de nós mesmos. Se nós não mudarmos todas as referências que temos do que não gostamos, do que não apreciamos e etc., isso sempre será um reflexo. Aí que vocês pegam, na própria psicologia, isso é uma coisa extremamente comum, as pessoas conversam, né? Falam que o mal que você vê no outro, na verdade, é um mal que está refletido dentro de ti mesmo. Por isso que quando existem os grandes seres, né, estou falando de seres assim, de uma hierarquia, vamos colocar esse termo para uma fácil compreensão, que estão sintonizados com a categoria de um Bodhisattva, de um Buda, de um Manu, de um Avatar. Vocês podem ver que eles, em relação ao que ocorre no mundo exterior, eles nunca possuem, através do que eles adquiriram de consciência e vibração, por que não dizer assim, eles nunca alteram o que realmente eles têm como trabalho e missão. Nós hoje vivemos um bombardear de informações diárias que faz com que nós, muitas vezes, mesmo sem perceber, de uma forma inconsciente, a gente se torne o reflexo disso. Nós precisamos aprender a nos neutralizar um pouquinho de todas essas energias e essas vibrações que são introjetadas para nós. Nós temos alguns desafios políticos que acabam se reverberando. Quando só pelo simples fato de eu falar a palavra política aqui no programa, já algumas pessoas já começam a pensar nas suas tendências, querer saber qual é a minha, vamos então discutir e tal, mas não é uma discussão normalmente sadia na realidade. Como que você vê isso hoje, Pedrão? Esse lance de política, dá para conversar sobre política por aí? Existem partidos assim terríveis, né? O Pedro está procurando alguma coisa ali com o que eu respondi para ele, né? Mas é complicado, né, Pedrão? Complicadaço, né? Então a gente tem que parar de ser um reflexo de tudo que é introjetado desse jogo, né? Dessa Matrix, como o próprio filme, o Matrix, falando de uma forma mais correta, né, no inglês. Mas o que nós precisamos entender? Nós temos esse poder transformacional em nós, que se soubermos atuar com essa energia, hoje eu vou conversar com vocês sobre os elementais autogerados, vamos entender o que são elementais, o que são essas forças que estão totalmente associadas aos nossos sentidos, às nossas captações e percepções sensoriais. Com isso, nós formamos energias que estão introjetadas em nós constantemente. E como eu sempre falo nos meus programas, nós temos o quê? Nós temos uma sintonia real e verdadeira nos mundos sutis com o que verdadeiramente somos. No mundo físico, normalmente, as realidades opostas se atraem. Porque o que não está em você, você busca normalmente no outro, você se sente atraído, você gostaria de entender. Isso acaba envolvendo relacionamentos, várias coisas. Mas no mundo sutil, não. O que é análogo se sintoniza. Então vamos começar a refletir em relação a isso para depois conversarmos o que representam as energias dos elementais. Nós temos, né, na atualidade, esse astral poluído, como eu já fiz um programa recentemente, nós temos uma energia extremamente poluída por causa de todos os desafios que todos nós estamos vivendo. Mas se você permite com que essa energia ela faça parte do seu ser,
e você não vibra energias boas para dar a volta, para conseguir dar a virada, que é exatamente o tema do programa, que eu vou dar algumas dicas e toques aqui para vocês, são extremamente simples, mas muitas vezes esquecemos de fazer, que seria essa possibilidade de transmutar a energia dos elementais autogerados que não estão condizentes com o que realmente queremos. A gente se sintoniza com essas forças e pelo fato de vibrar isso, a gente abre um duto para que tudo isso se projete em nós. Então uma pequena energia pode se tornar um verdadeiro monstro que está dentro de ti. E esse monstro foi criado por você. Na verdade, ele não é você. Ele foi criado por você, porque quando eu falo você, no sentido literal, todos nós, independente de qualquer coisa, temos essa centelha espiritual. Essa força de Deus, que independente de religiões ou as nomenclaturas que vocês apreciem, todos nós temos. Este é o verdadeiro eu. Este é o ser causal. Este é o verdadeiro ser espiritual que habita dentro de você. Mas através da energia da sua alma, você encapsula este eu verdadeiro, este eu causal, e através dessas energias, que muitas vezes elas são contrárias ao seu real propósito, você faz com que essas forças estejam vivas dentro de ti e elas vão formando, como eu sempre brinco aqui no programa, uma lona de caminhão em relação ao seu sol espiritual, ao seu verdadeiro eu que está dentro de ti. Então, todos nós temos um eu verdadeiro e um eu, por que não dizer assim, temporário, de acordo com a nossa possibilidade transformacional. Nós podemos colocar isso no sentido mais evoluído, todos nós nos conectarmos a uma verdadeira evolução para transformarmos a energia do planeta, que é análoga ao que somos como uma energia coletiva. E esta força, esse poder transformacional, que todo mundo vibra isso, pelo menos um pouquinho, sempre no Réveillon, né? Ah, vai ser um ano melhor, isso e aquilo, mas daqui a pouco já está vivendo todas as suas autossabotagens, que são exatamente esses elementais autogerados, que muitas vezes permitimos, através da captação dessas energias negativas, estão dentro de nós. Aí você pergunta, que elementais autogerados são esses que você está falando, Newton Schultz? Vamos lá. Os elementais, eles representam a força dos elementos, por isso que eles são chamados popularmente de elementais. E nós conhecemos eles como fadas, gnomos, salamandras, nereidas, ondinas. São todos seres da natureza criados e gerados através da própria força da natureza. Então, quando nós pensamos em energia dos elementais, eles podem, e na verdade, eles projetam através das nossas vibrações a criação de seres, que são esses que eu falei popularmente, que estão sempre próximos a nós, as crianças. Quando elas estão naquele momento bem infantil mesmo, eles têm os seus amiguinhos imaginários, eles brincam sozinhos, mas na verdade eles não estão sozinhos. Na pureza que ainda existe dentro deles, né, destas crianças, eles entram em sintonia com esses elementais e nós temos isso em tudo. Para você compreender, os elementais eles estão associados diretamente, como eu disse, com as forças sutis da natureza. Então, quando pensamos, estamos gerando energias de elementais que, de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, eles criam e geram uma energia específica que, com o tempo, se tornam seres. Daí que, no sentido da clarividência de quem possui a condição de observar, de entrar em sintonia com esses elementais, que existem inúmeras formas diversas de manifestação deles. Essas energias, elas assumem a forma de acordo com o que nós vibramos. Daí existe uma diversidade muito grande. O mundo astral é um mundo plástico, o mundo mental também. Conforme a gente sintoniza uma energia, a gente cria algo, isso nos pertence, isso está dentro de nós como uma força viva, novamente digo, com o nosso simples pensar. E esta energia, ela vai adquirindo uma forma de acordo com a intensidade da alimentação que você gera. Agora acho que fica um pouco mais fácil de entender. Pensem, meditem, reflitam agora sobre uma pessoa que só tem pensamentos negativos.
ela sempre está pensando nos problemas e isso está consumindo ela, ela nem dorme mais direito e etc. Que tipo de elemental ela está criando e gerando? Porque os elementais, eles não possuem livre-arbítrio. Vamos entender legal isso agora. Como eu disse, eles estão associados aos elementos. Então poderíamos dizer que temos elementais do ar, do fogo, da água e da terra, que vibram diretamente o que nós temos como consciências resolutas em nós. As energias que pensamos geram energias associadas aos elementais do ar. As energias que nos motivam, que vibram a nossa energia astral, estão associadas diretamente aos elementais do fogo. Os elementais da água se associam à nossa vitalidade, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e os da terra em relação a como agimos, como trabalhamos diretamente com a coagulação dessas forças do pensar e do sentir, promovidas através de ações. Então, estas energias, elas não possuem livre-arbítrio. Seria como se fosse, né, vasos vazios, que estão associados ao nosso livre pensar, ao nosso livre sentir, e nós vamos colocando conteúdo dentro desses vasinhos. Então, o vaso energético, só para uma fácil compreensão, ele está ali presente e ele está pronto para receber o que você vibre ininterruptamente. As pessoas sempre estão pensando, sempre estão sentindo, sempre estão vibrando energia, sempre estão realizando algo, e com isso você está colocando energias e vibrações dentro desses potinhos, criando os seres que são esses elementais autogerados, agora dá para entender de uma forma perfeita o termo, e eles ficam próximos a nós. Na brincadeira, quer ver, seria mais ou menos que nem aquele filme que passou Divertidamente. Alguém lembra desse filme? Você lembra desse filme, Pedro? Divertidamente? Era um desenho, né? E tinha uns bonequinhos dentro da cabeça da criança, e tinha ali a tristeza, tinha ali a alegria. Era muito interessante esse filme. Recomendo que você veja com as suas crianças, Pedrão. Divertidamente. Divertidamente. Então, eles ali, eles representariam essas forças que, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos condicionando as energias dos elementais. Só uma lembrança, né? Que eu achei esse filme bem engraçado, né? Então, quando nós estamos vibrando só energias densas, você está colocando conteúdo denso dentro desses vasos. E quando você alimenta isso com constância, que se torna uma alimentação de longa duração, o que ocorre? Isso começa a se tornar um ser. Agora que está uma chave, que depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, com esse poder transformacional, né? Que seria transformar possíveis vícios, autossabotagens em virtudes e potencialidades. Porque se os elementais eles não possuem livre-arbítrio, por mais difícil que seja, nós podemos tirar esse conteúdo desses vasinhos que eu coloquei de uma forma simbólica aqui e colocar novos conteúdos, mas não é tirar tudo de uma vez e colocar. Você tem que ir retirando devagarzinho, isso muitas vezes machuca, não é muito fácil. De repente você foi, um exemplo bobo aqui, você foi ofendido por alguém que você tem muito apreço, que você tem muito carinho. Isso vai te magoar, você vai falar, puxa vida, por que fez isso, né? Mas o problema está onde? No sentido de você alimentar demais isso. Aí você não trabalhar o perdão, você não trabalhar a compreensão, você não trabalhar o entendimento do porquê isso aconteceu. Aí a pessoa recebe só a percepção através dos seus sentidos. Olha os sentidos entrando aí. A sua visão, a sua audição, que são as formas de você captar a informação. Então, com isso, você entra em sintonia com a informação que você recebeu, e se ela foi triste para você, se você ficar alimentando isso, cada vez mais pertence ao seu próprio vaso. E quanto mais você alimenta essa energia, você fica preso nisso, mais essa energia se torna forte, a um ponto dela se tornar um vício. Uma energia que está presente dentro de ti e você não consegue se livrar dessa força. Peguem os próprios vícios físicos. Os vícios físicos, antes deles se tornarem puramente físicos, eles são alimentados mentalmente, no sentido emocional e motivador também, na própria parte energética, para posteriormente se manifestar puramente na realidade física. Pegando um exemplo. A pessoa, antes de utilizar uma droga, vamos colocar assim,
ela pensa na droga, ela tem o conhecimento, ela sabe o que aquela droga representa, o que ela pode fazer, aí ela vai ali e usa. Aí ela mexe com toda a energia astral da pessoa, etc., no campo energético, e ela recebe esses impactos através dos atos físicos, que através, vamos colocar assim, do alucinógeno, ela tem, de repente, os seus devaneios, e através desses devaneios ela tem atos físicos. Aí, se ela apreciou isso, ela vai pensar cada vez mais nisso, ela vai depender emocionalmente cada vez mais disso para ter uma realidade, e isso se tornou um vício. Então ela tem um elemental autogerado que está associado diretamente a essa droga ou alucinógeno que ela usou. A bebida, o próprio cigarro em si, alguns tipos de vícios que de repente podem representar pessoas muito críticas, pessoas que só veem o lado negativo das coisas, que são aportes ou energias emocionais que estão ali entranhadas, junto com o conhecimento e energia mental. Tudo isso está presente. E agora, com esta virada, neste ano tão desafiador que nós tivemos em 2020, nós podemos agora procurar uma reprogramação. Você tem que combater o vício. Primeiro ponto, você tem que criar dentro de ti o dínamo de que você não quer mais essa energia pertencente a você, mas você tem que ser forte. Você tem que trabalhar uma manutenção da energia correspondente àquilo que você não quer, colocando uma vibração contrária, e com isto você procura, com o seu esforço e com a sua disciplina, tirar esse conteúdo desses vasinhos e colocar conteúdos novos. Então, se você está triste, procure algo que te alegre. Ah, não tem nada que me alegre. Procure uma ajuda, procure um terapeuta para te demonstrar esse caminho de alegria, que todos nós temos isso. É que você foi vencido por isso. Então, você tem que procurar colocar sempre a energia contrária, aquilo que você coloca como um vício ou uma energia que deve ser transmutada ou preenchida por outro valor, e com isso você automaticamente vai mudando a energia do vaso. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando uma pessoa termina um relacionamento, ela pode dar até um tempo. Mas se o relacionamento afetou bastante ela pode cair até como vítima em qualquer outro relacionamento só para trabalhar o escapismo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma perseverança atuante e consciente do que você quer transmutar. Então você precisa criar hábitos condizentes ao que você busca. Voltando ao exemplo do relacionamento. Como a pessoa ainda está mal resolvida, possivelmente ela vai acabar encontrando uma pessoa análoga àquela energia que ela está vibrando. Ou um aproveitador, por que não? Ou aproveitadora, né? Colocando nos dois sentidos, obviamente. Então, essa energia, ela tem que trazer dentro de ti, primeiro, uma resolução em relação a essas forças, para que você desperte em ti o seu verdadeiro eu, que eu falei no começo do programa. Se você não tiver essa perseverança vibracional no sentido da mudança, ela não vai ocorrer. Se você sempre recorrer ao vício e você retorna, é o exemplo, do próprio alcoólatra. Ele sai da clínica e daqui a pouco ele vai ali beber novamente. Então, todas essas energias, elas devem ser trabalhadas por nós. Só que agora eu dou um caminho. Tudo parte primeiro de uma energia mental, que representa a própria força do elemento ar, que representa como os elementais, os silfos, as fadas, né? Por isso que eles são verdinhos, o Peter Pan, né? O Peter Pan, a Sininho, a Tinkerbell, são verdinhos porque a força da natureza que locomove isso representa o tátiva do ar, que é Vayu, que representa a força diretamente do nosso pensar. Então, quando você começa a trabalhar essa energia de primeiro eu vou fortalecer a minha mente, de que eu quero transmutar isso, que eu tenho o dínamo mental de que quando eu perceber que eu estou fraquejando, eu vou deixar a minha mente forte, focada na verdadeira transmutação que eu quero, você já deu o primeiro passo de uma forma legal. Posteriormente, essa energia vem para o elemento fogo, que representa o vermelho de Tejas como força sutil da natureza, a nossa consciência astral. Todo este conteúdo mental que lhe trouxe a informação que você quer transmutar essa energia tem que ser vivido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Tem que estar de uma forma estritamente forte, firme e resoluta dentro de ti
para que você consiga esse processo da transmutação posteriormente o pensamento. Quando você elabora um pensamento, de uma forma automática você vai sentir algo, uma alegria, uma tristeza. A polaridade está em tudo. Então você tem que colocar o condicionamento mental inicial da transmutação que você quer, que isso vai ser dissolvido dentro de ti. Que você merece um preenchimento de vaso, como eu coloquei de uma forma simbólica, mais firme dentro de ti. Depois disso, ela vai entrar para o elemento fogo, depois da mente, que traz para você a possibilidade da emoção logo do pensar, que você é forte, que você vai conseguir. Depois nós temos os elementais da água, que representam, junto das emoções, a vitalização da energia. Representa a cor violeta, o Tattva Apas. Essas palavras que eu estou falando aqui, você pode procurar na internet, que tem um vasto conteúdo em relação a isso, mas representam o quê? A vitalização da energia, que você sente isso como uma força viva dentro de ti, como uma energia que não te consome mais e que você está se libertando. É difícil tudo isso? Claro que sim. Não é fácil, porque você tende a ter a briga daquela energia do elemental autogerado que não corresponde ao que você busca, com este novo que você está querendo criar. E, por fim, a energia do elemento terra, que representa o próprio ato em si, tanto no sentido de se segurar para não se recorrer ao vício ou ao erro, ou à energia vibracional que você quer transmutar, que faz a força do laranja, que traz a força do Tattva Prithvi correspondente aos gnomos. Então essas realidades, essas forças transmutacionais, elas representam a nossa perseverança. Vou repetir novamente. Primeiro você tem que ter a mente forte, depois emoções condizentes com essa mente forte junto do seu propósito, uma energia vital que faz parte de dentro de ti e, por fim, isso representa o ato de uma nova realidade ou mesmo de não recair no vício. Se você tiver esta perseverança, independente do que você estiver vibrando, para ter esse poder transformador agora nessa virada do ano, bem definido dentro de ti, eu asseguro que com o tempo, esse eu interior que eu falei no início do programa, esse eu causal, ele vai começar a enxergar um corpo anímico que encapsula ele bem resolvido. Automaticamente o universo entende o seu recado. E todos nós devemos viver isso agora. Todos nós devemos estar fortes, firmes e resolutos em relação ao que realmente queremos. Você sabe o mundo que você quer? O mundo que você quer, ele é reflexo primeiro do que você tem dentro de ti. Se você não se resolver, pode criar o melhor mundo que exista para todos os seres humanos. Se não é bem resolvido em sintonia com o seu interior, ele nunca vai servir. Então é necessário essa perseverança e essa força. Você tem que simplesmente acreditar e ser forte. Todos nós temos esse poder angélico, esse poder divino dentro de nós. Os anjos são aqueles que comandam os elementais e todos nós temos esse poder angélico e transmutador dentro de nós. É isso, Pedrão. Vou encerrar aqui. Agradeço todos vocês, queridos ouvintes, que ficaram em sintonia comigo. Desejo para todos vocês um feliz 2021, mas principalmente consciente e com muita perseverança. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.